Olá, seja bem-vindo à disciplina de Libras. Eu sou o professor Igor Brito e hoje eu estarei aqui junto com você aprendendo a língua brasileira de sinais. Então, hoje o objetivo da aula é compreender como se organiza uma sequência de eventos de maneira natural e lógica dentro da sinalização. E, além disso, utilizar sinais de marcação de tempo para construir o desdobramento de informações na narração em Libras. Vamos começar? Bom, então, primeiramente, eu irei apresentar para vocês uma história em quadrinho para que vocês possam visualizar e assistir. Esse quadrinho é da Turma da Mônica, vocês conhecem? É um quadrinho bem legal, simples e tem pouca escrita em português. Então agora vocês visualizam e analisam as imagens, os detalhes, prestem bastante atenção para que depois a gente possa interagir aqui, tá bom? E aí, agora que vocês visualizaram o quadrinho, vocês gostaram? É um quadrinho bem legal, né? Vocês conseguiram observar qual história está sendo contada? Quais foram os acontecimentos apresentados dentro dela? Quem são os personagens que participam? E vocês conseguiram compreender claramente o que foi contado? Bom, nesse quadrinho, a personagem principal se chama Marina. Esse é o seu sinal na comunidade surda. E quem são os outros personagens? São os animais muito fofinhos. No português, nós chamamos de pássaro, ou o seu sinal em Libras. E vocês observaram quantos pássaros apareceram no quadrinho? Muitos, né? E aí, bora conhecer outras coisas, outros sinais que apareceram dentro daquela história? Bom, esse sinal é o sinal de desenhar. É algo que a Marina ama muito. E desenhar nada mais é do que pegar um papel com um lápis, por exemplo, e desenhar algo que seja do seu interesse. Lá no quadrinho, os pássaros eles eram todos iguais? Não, não é? Então agora vamos conhecer alguns sinais de cores em línguas de sinais. Amarelo, rosa, roxo, verde e branco. Agora que a gente já conhece alguns sinais, vamos analisar o quadrinho que a gente visualizou? Seja um livro ou um vídeo que a gente assiste, ele sempre tem uma estrutura que precisa ser obedecida na organização das informações. Como assim? Porque toda história ela precisa ter começo, meio e fim. O momento final geralmente é quando a história acaba. No começo ou na introdução, a história ela tá bem no comecinho. Ela nos diz quem são os personagens, o que é que vai acontecer naquela história, onde ela vai acontecer, em que momento ela está acontecendo. Já no meio ou no desenvolvimento é onde são apresentados os principais acontecimentos. Ela pode ser dividida em diversos momentos, é aqui em que a história de fato acontece. Então, enquanto, por exemplo, no desenvolvimento um problema é apresentado, no encerramento ou no seu fim, esse problema ele
começa a ser resolvido. E tá difícil de entender? Calma, relaxa, que a gente vai junto analisar essa história em quadrinhos. Bom, primeiramente, né, o início, a introdução. O que foi que aconteceu? Vocês lembram? Lá estava a Marina, passeando, andando, com um lindo sorriso em seu rosto, e encontrou um quadro. Ela visualizou aquele quadro e começou a pensar no que ela poderia desenhar ali. Até que veio um pássaro até ela, cantando. E ao visualizar aquele pássaro, ela decidiu que seria ele que ela iria desenhar. E ali ela começou, né, todo um trabalho, um esforço. Esse é o começo. Em seguida, já no meio da história, ou no desenvolvimento dela, o que foi que aconteceu? Vamos relembrar? Então, de repente, vários pássaros começam a chegar de diferentes cores. E a Marina ela começa a tentar desenhar todos os pássaros que ela conseguia enxergar e que estavam ali. Todos eles, sem exceção. Então, ao todo, chegaram 9 pássaros, muito pássaros. E a Marina, né, se esforçando ao máximo para conseguir desenhar todos. Esse é o desenvolvimento da história. E depois, por último, nos momentos finais, o que foi que aconteceu? Depois de todo o esforço, quando finalmente ela conseguiu terminar aquela pintura, sentiu aliviada, do nada, ela observa que os pássaros estão levando o quadro dela. Ela fica até um pouco perdida, né? Porque os pássaros estão levando embora o quadro que ela teve o maior trabalho para desenhar. Então, por último, ela fala: bom que eles gostaram. Então, como nós podemos observar, essa história ela também obedece essa estrutura de início, meio e fim. E compreender essas 3 etapas é muito importante, nos auxilia tanto na compreensão de textos quanto de vídeos em libras, para que a gente consiga entendê-los claramente. Essa análise também nos auxilia na produção em língua de sinais, seja na contação de histórias, seja na divulgação de informações. Essa estrutura organizacional das informações é muito importante para que os nossos interlocutores eles consigam compreender aquilo que está sendo dito por nós em língua de sinais. E no momento de sinalizar uma história, como por exemplo no momento de uma contação, é necessário explicar um momento em que os fatos estão acontecendo. Já aconteceu? Vai acontecer? Ainda não aconteceu? Então, é muito necessário que essas informações elas sejam explicadas na nossa sinalização. Então, por exemplo, se foi algo que já aconteceu no passado, eu posso sinalizar dessa forma, sinalizar dessa outra forma, ou ainda temos essa terceira opção, porque foi algo que já aconteceu. Mas e se for agora? Nós tínhamos esse sinal de presente ou de ao vivo e até mesmo esse sinal de agora. Então, por exemplo, o que é que eu estou fazendo agora? Eu estou aqui nesse vídeo sinalizando e ensinando a vocês, certo? E vocês, o que estão fazendo nesse exato momento? Vocês estão me visualizando, assistindo um vídeo em que eu estou sinalizando com vocês. E por último, temos os sinais que marcam o futuro. Esse é o sinal de futuro. É algo que ainda vai acontecer, que ainda não aconteceu. Algo que vai acontecer mais para frente. Então, por exemplo, amanhã é um dia após o hoje. O sinal de ontem é um dia anterior. E nós temos o agora. Calma, eu sei que pode parecer difícil, é verdade. Mas se a gente praticar, se a gente ter mais experiência, a gente consegue aprender melhor. Então é por isso que agora eu irei apresentar para vocês uma atividade avaliativa. De 2 quadrinhos, vocês irão escolher um para fazer a leitura.
Em seguida, vocês irão gravar um vídeo sinalizando, explicando de uma maneira bem simples o que foi que aconteceu naquela história. E no momento da explicação, é muito importante que vocês sinalizem os sinais que fazem a marcação de tempo. Não é necessário fazer uma explicação muito prolongada. Sejam concisos. Sinalizem somente o principal. O que foi que aconteceu no começo, o que foi que aconteceu no meio da história e como ela encerrou. Esse vídeo que vocês irão produzir, vocês irão me enviar por meio do aplicativo chamado Telegram, tá ok? Um beijo, um grande abraço e até a próxima aula.